Começando mais um AN Podcast, sempre com o compromisso de levar muito conhecimento relevante, importante, com grandes nomes. E hoje não é diferente, temos aqui conosco o Dr. Jordão Horácio. Veio diretamente de Goiânia para ministrar alguns cursos, palestras aqui, teve algumas reuniões até com entidades. E para nós aqui em Rondônia é uma alegria poder receber um profissional da envergadura do Dr. Jordão Horácio. Dr. Jordão Horácio é doutor em Saúde Global e Sustentabilidade pela USP, mestre em Saúde Global e Diplomacia da Saúde pelo Fiocruz, advogado, professor universitário, membro da Comissão de Direito Médico Sanitário e Defesa da Saúde da OAB de Goiás, membro do associado do Instituto de Direito Sanitário Aplicado IDIS e membro da Comissão Nacional de Direito Médico da Associação Brasileira dos Advogados. Dr. Jordão Horácio também, nós vamos falar também da trajetória dele também no Ministério da Saúde, enfim, mas queria mais uma vez agradecer a sua participação, a sua visita a Rondônia e queria primeiramente deixar os nossos microfones aí para as considerações iniciais e também saber um pouquinho já, perguntando o que achou de Rondônia. Eu que agradeço, meu amigo, pelo convite, pela recepção, pela cortesia, pela gentileza. Eu não conhecia Rondônia, me surpreendeu positivamente, um estado pujante, um estado rico, e a cidade de Cacoal especialmente muito organizada, com estrutura sanitária, muitos hospitais, estrutura pública, privada, trabalhando bem, me surpreendeu positivamente. Que bacana. O Dr. Jordão Horácio ministrou uma palestra e também um curso também aqui na OAB, né, e falando principalmente sobre judicialização da saúde. O doutor tem uma experiência em grandes cursos de pós-graduação, país afora, e eu queria até iniciar com essa temática, né? Aqui em Cacoal a gente é uma cidade, representamos a macro 2 da saúde do estado, então temos um grande índices de demandas judiciais e também de atendimentos médicos, né? Essa demanda tem sido crescente em todo o país. Eu acredito que o doutor já acompanha isso há um bom tempo. Há quanto tempo o doutor está começando sua trajetória, envolvido com a área da saúde? Foi desde a faculdade? Você fez a graduação de Direito? Tem mais alguma? Quando que foi esse despertar? Eu me formei em Direito pela Universidade Federal de Goiás e fiz conjuntamente Relações Internacionais na Universidade Católica. E na sequência, como o curso de Relações Internacionais é de 4 anos e Direito é 5, quando eu entrei no 5º ano, me formei em Relações Internacionais e entrei no 5º ano do Direito, eu já iniciei uma especialização em Direito Internacional na própria Universidade Federal. E uns 2, 3 anos depois, surgiu um concurso no Ministério da Saúde para assessoria internacional, em que exigia ou experiência nessa área internacional ou uma especialização em direito internacional. Falei, olha, vou tentar. Porque eu fiz a especialização só para juntar mesmo, né, essas duas searas, né, das relações internacionais com o direito. Já trabalhava com direito público em Goiânia. O meu pai é advogado, ele é aposentado do Tribunal de Contas dos Municípios, então sempre trabalhou com direito público. E aí eu decidi, né, passei no concurso, decidi ir para Brasília em 2010. Então foi ali que eu iniciei essa trajetória juntando direito e saúde e relações internacionais também, uma vez que eu estava lá na assessoria internacional. E ainda que eu tivesse uma noção ou outra do direito à saúde, como foi posto lá no artigo 196 da Constituição, eu não tinha nenhum conhecimento técnico mais aprofundado sobre o nosso Sistema Único de Saúde. Então isso eu fui aprender lá no Ministério da Saúde. E devido à minha formação, que incluía Direito e Relações Internacionais, eu fiquei responsável por acompanhar todas essas temáticas relacionadas à saúde pública, inovação e propriedade intelectual nos fóruns multilaterais. Então, acompanhava esse debate na Organização Mundial da Saúde, na Organização Mundial do Comércio, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual,
buscando compreender o impacto da patente farmacêutica, né, e do alto custo dos medicamentos no acesso aos mesmos, especialmente nos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo. O Brasil sempre foi um grande líder, um porta-voz desses países em desenvolvimento, para que essas tecnologias sanitárias sempre tivessem um olhar também da saúde pública e não tão somente um olhar econômico. Né? Então, foi a partir daí que eu fui trilhando a minha carreira profissional, fui fazer o meu mestrado na Fundação Oswaldo Cruz, né, que é uma fundação vinculada ao Ministério da Saúde, de renome internacional nessa área de saúde pública, e depois fui fazer na sequência o doutorado lá no Centro de Pesquisa em Direito Sanitário, que fica na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, pesquisando esses temas, né, o impacto do alto custo dos medicamentos no acesso, na efetivação desse direito social fundamental e constitucional à saúde. Nem na família você não tinha contato com ninguém da área da saúde durante a graduação? Não. E até o seu interesse pelas relações internacionais veio da onde? Surgiu da formação, né? Eu tive uma formação bem renascentista, podendo dizer assim, né? Meus pais são funcionários públicos, minha mãe é aposentada do Banco do Brasil, meu pai é aposentado do Tribunal de Contas dos Municípios, e eu tenho uma irmã, e eles sempre investiram muito em educação, né? Sempre, eles falam isso até hoje, né? Que é o maior legado que eles podem deixar para a gente, e é o que eu quero passar para os meus filhos também. Então, nunca economizaram em livros, em cursos, em viagens, para que a gente pudesse aprender mais. Então, acho que devido a essa formação, eu me interessei por isso, eu sempre achei que, nossa, que interessante conhecer outros países, outras culturas, né? Como que vai se dar essa cooperação. Sempre fui um curioso. E é um curso, Relações Internacionais, eu falo isso para todo mundo, né? Que me pergunta, mas é um curso bom, é um curso ruim? Não, é um curso excelente. Mas é um curso que, na minha visão, ele é um curso mais dogmático, ele não é tão prático. Então, você trabalhar com relações internacionais na área pública, né, especialmente dentro das carreiras do Itamaraty, e na área privada muito limitado essa atuação. Mas é um curso necessário como formação humanística. Né? Imagino que até... Meu pai também na linha da sua família também, meu pai sempre falava, a única herança que eu vou te deixar é o conhecimento. E esse está na sua cabeça e ninguém te tira. E realmente é o que nos impulsiona e proporciona o desenvolvimento de cada um e algo perene, né? E não um patrimônio, enfim. Então, realmente é algo que a gente tem que investir, estudar, se dedicar, que esse é o que nos propicia alcançarmos os sonhos que a gente almeja, né? Mas eu imagino também que no Ministério, trabalhando dentro do Ministério, numa área voltada à área internacional, você deva ter viajado, participado da construção de uma série de programas. Eu sei também que você representou o Brasil em alguns fóruns, também na organização. Conta um pouquinho, assim, o que mais te orgulha, assim, de ter participado, por exemplo, ou contribuído para a construção ou uma representação que para você foi marcante? Porque você ficou quantos anos no Ministério da Saúde? 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. E aí nessa carreira internacional, vamos dizer assim, qual dos feitos que você orgulha de ter participado, de ter contribuído, de ter representado o Brasil, assim, que você mais destacaria? Esse é um fenômeno bem interessante porque a gente tende a achar que só faz política externa o Itamaraty. Então, eu confesso que até quando eu fui conhecer um pouco mais da sua atuação, eu até não sabia que tinha dentro do Ministério uma divisão com especialistas e tal. Sempre achava que isso ficava lá no Itamaraty também. E isso não é só com a saúde. Todos os ministérios têm área internacional e a saúde ela tem um destaque muito grande porque pelo próprio respeito que o Brasil tem internacionalmente nessa área, porque o maior sistema de saúde pública do mundo é o brasileiro. Não é o segundo, não é o terceiro. Nenhum país com mais de 200 milhões de habitantes assumiu este desafio de ter um sistema universal, integral e baseado na equidade. Então isso eu vi lá fora, né? Quando o Brasil senta numa Assembleia Mundial da Saúde, que é o maior fórum diretivo da Organização Mundial da Saúde, os países olham admirados, falam assim, como vocês fizeram isso? Sabemos que temos problemas, que temos desafios, que temos gargalos. Porque quando o sistema é criado em 88, o legislador constituinte ordinário não queria que esse sistema funcionasse imediatamente no dia seguinte. É o norte.
né? Onde nós queremos chegar um dia. E é nisso que nós devemos trabalhar. Então, acompanhando essa pauta internacional dentro do Ministério da Saúde, dentro desse fenômeno que a gente chama de descentralização da política externa, horizontalização, né, da política externa, pude participar de vários programas, de vários debates, e mais um que me trouxe um sentimento muito bom de pertença mesmo, de identidade, foi o programa Mais Médicos, né? E lá em 2013, a gente começa ali em 2013, aquele projeto de trazer médicos estrangeiros, grande parte deles vieram de Cuba, né, dentro do acordo de cooperação que envolvia também a Organização Pan-Americana de Saúde, e eu sempre falo isso, né? Teve problemas, teve algumas situações, a gente pode apontar, né, tem algumas críticas, mas uma coisa a gente não pode esquecer, que muitos irmãos e muitas irmãs brasileiros e brasileiras viram um médico pela primeira vez na vida, e ele não era brasileiro. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Dentro de uma ideia de soberania sanitária, eu preciso criar mecanismos efetivos para levar médicos brasileiros formados em instituições brasileiras para o interior, porque é algo muito difícil ainda hoje, é um desafio que a gente tem aí pela frente ainda para superar. E eu acho que o interessante do programa Mais Médicos, que geralmente a gente ouve sobre o programa e pensa só nesse eixo que diz respeito diretamente à assistência imediata, que implicou na vinda, depois de se esgotar todos os chamados para a contratação de médicos locais, que se permitiu estrangeiros. Mas esse é apenas um dos eixos da lei que regulamenta o Mais Médico. Nós tivemos outros eixos, né? E aqui no escritório a gente já teve a oportunidade de atuar isso, mais voltado na área do direito educacional, que visam também trabalhar para que essa dependência estrangeira ela fosse temporária. Então, e aí também levando profissionais, descentralizando através das instituições que foram já licitadas, né, pela primeira vez, e o único curso que teve isso, para medicina era licitação, um certame, para definir, primeiramente, os municípios que teriam uma necessidade, aí prestigiando esses dos rincões do país, né, para que estabelecesse. Então, assim, é um programa muito completo, não foi um programa só para prestigiar alguns países, principalmente Cuba. Eu acho que o doutor teve algumas vezes em Cuba, né? Sim, fui em Havana, fui conhecer como que funciona essa formação do médico em Cuba. A gente não é um debate para falar de regime, porque realmente lá é um regime totalmente distinto do nosso, historicamente falando, né? Então, a formação de médicos lá em Cuba é como se fosse uma commodity, né? E essa ideia veio do próprio Ernesto Che Guevara, né? Quando ele virou ministro do governo de Cuba após a Revolução, ele que era médico argentino, e ele sabia que após os embargos, né, que todo o enfrentamento que a ilha enfrentaria, eles teriam muita dificuldade, né, econômica e em outras searas. E eles precisavam se dedicar a algo, a um legado que eles tinham que deixar. Não ia poder deixar tudo para o povo de Cuba. E ele pensou a educação. Ele falou, se a gente pode deixar um legado para o nosso povo, que seja a educação. E nessa questão da educação, eles deram um destaque maior para a medicina, para poder formar médicos, para mandar médicos para os países que não tinham, né? Então, lá que eu fui aprender, tem um museu da cooperação médica, um museu fantástico, e aí eles vão contar toda a história de como que foi como foi sendo construído esse programa de formação médica lá. E hoje tem médicos cubanos em mais de 60 países do mundo, em programas totalmente humanitários, financiados pelo próprio governo de Cuba, especialmente em países africanos e do Sudeste Asiático. Então, onde não tem nada, né? Onde tem um médico sem fronteira, tem um médico cubano. Né? Então, e os únicos programas que eram pagos na ocasião era o programa que eles tinham com a Venezuela,
que financiava através do petróleo, e o programa Mais Médicos também através da OPAS do Brasil, que também encaminhava esse recurso para lá. E eles justificavam esse recurso porque dentro da ideia que eles precisavam formar mais médicos para mandar para outros países que não tinham médicos. Então tem uma lógica dentro disso, mas é uma medicina, e aí a gente tem que apontar e falar disso de forma bem peremptória. Porque houve muita crítica, mas não são médicos, são enfermeiros, a formação é distinta. Crítica sobre a remuneração também. Sobre a questão da remuneração, que realmente é complicado, porque o médico cubano ele recebia o cooperado, né, que vinha nesse acordo com a Organização Pan-Americana, ele recebia apenas uma parte do salário, a outra iria para a família e para o próprio governo em Cuba. E aí, fala assim, mas é um absurdo, mas dentro da lógica deles, para você entender, o médico em Cuba ele ganha $100, né, todos. É uma sociedade padronizada, né? Então, a gente pode ter nossas críticas, né? Mas é uma outra forma de ver as coisas, né? E a gente tem que ter relações diplomáticas com todos, né? E eu acho que a discussão não é nem... que às vezes traz o regime. Eu também estive em Cuba e vi, às vezes, a gente até profissionais de mão de obra qualificadíssimas exercendo atividades braçais, às vezes ele ganha mais, concursados, exercendo outras atividades, a gente até teve para conversar, taxista e tal. Então, assim, isso é uma outra discussão, o debate que você tem que olhar, nós temos uma população carente, necessita de assistência, não temos profissionais, qual a saída? E foi uma saída utilizada até naquele momento. E esses outros eixos, por exemplo, educacional, estão permitindo hoje, que a gente já vê que nós já ouvimos discussões sobre o excesso de médicos no mercado, a gente já tem visto crescer isso, né, a perspectiva futura, e aí outra crítica que foi o crescimento das instituições também de medicina, que se abriram muitos cursos, mas isso veio para tentar equalizar, e isso veio também dentro do programa Mais Médicos, até na medida que as instituições que ganharam esses certames tem que destinar parte da sua receita bruta para a construção e formação de profissionais para atuar na rede pública, prestar assistência desde o início do semestre. Então, assim, foi um programa muito abrangente que o doutor participou, né? Sim, é um programa que foi um dos idealizadores da lei, né, que vai construir o Mais Médicos é o próprio Adib Jatene, né? Então é um grande nome do nosso sanitarismo. E aí a questão da atenção primária, que é isso que eu queria falar de Cuba. Então, Cuba, dentro da questão da atenção primária, é um país que tem indicadores do norte da Europa, né? Expectativa de vida, mortalidade materno-infantil, né? Erradicação dessas doenças consideradas negligenciadas. Então, eu lembro quando a gente de um dos problemas que os médicos cubanos identificaram aqui, que eles não sabiam lidar, era verminose, por exemplo, esquistossomose. Não tem mais em Cuba. E eles, pela primeira vez, viram no Brasil, né, um país que é a 10ª economia do mundo, né, que ainda tem problema de verminose. Né? Então a gente tem muitos rincões miseráveis no país. Pessoas que tinham um cardíaco, né, que você mencionou uma vez. Exatamente. Que não sabiam. E a atenção primária é justamente isso. O médico ir lá acompanhar aquela família naquele local, né? Ensinar a higienizar as mãos, os alimentos, acompanhar indicadores como pressão, e aí você descobre que um senhor é hipertenso, nunca foi no médico na vida, não sabe que tem um medicamento para essa hipertensão na farmácia popular, naquela farmácia da cidade, porque ninguém não tem esse conhecimento, e aí esse médico que vai resolver. E isso é resolutivo por quê? Porque se esse senhor não trata, ele vai ter um AVC, algo nesse sentido, e vai para a média e alta complexidade do sistema, que é caro. Então, se eu consigo resolver isso na atenção primária e acompanhar e monitorar, vai sair muito mais barato para o Estado. Né? Então, tendo essa visão até mesmo utilitarista, né, é muito melhor para o Estado se dedicar a essa atenção primária, e os indicadores iniciais do programa, né, 3 anos depois que ele foi implementado, redução de mortalidade materno-infantil, redução da internação na média e alta complexidade, justamente por isso. Então, a gente tem que olhar, a política pública, ela tem que ser baseada em evidência científica. Não é o que eu acho, não é o que o João acha, não é o que o partido A ou o partido B acha. Tem que ser baseado em evidência, em dados, em ideologias. Exatamente. Né? Então, a gente tem o DataSUS, né, que é um dos maiores bancos de dados na área da saúde do mundo,
à nossa disposição para a gente poder implementar essas políticas e a gente tem que implementar de acordo com esses indicadores. E aí sim a gente vai conseguir avançar, né, na efetivação desse direito à saúde, que é importante falar isso, né? Porque quando a gente fala de direito à saúde, a gente acha que é só o medicamento de alto custo, que é só o leito da UTI que está faltando. E saúde, quando a gente vai observar a própria essência do termo, ele não está ligado só à ausência de doença. Eu até disse isso lá na nossa palestra, né? Quando a gente vai lá na Grécia, dos tempos de Péricles, eu acho isso muito interessante, porque não tinha essa palavra saúde. Os termos mais próximos que haviam eram o de dietética e o de ginástica. Então, para os gregos antigos, ter saúde era praticar atividade física e se alimentar bem. E é essa ideia de saúde que vai ser internalizada e positivada lá no preâmbulo da Carta Constitutiva da Organização Mundial da Saúde, que vai dizer que saúde é o mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Então, se eu falo de um direito à saúde, eu tenho que falar de saneamento básico, eu tenho que falar de moradia digna, eu tenho que falar de acesso à educação, né, a transporte público de qualidade. São os determinantes sociais da saúde, não é só o medicamento. E é por isso que a atenção primária é tão importante, porque eu preciso desse acompanhamento, eu preciso do saneamento básico, eu preciso da moradia digna. Se eu resolvo esse problema lá na ponta, lá na média e alta complexidade vai estar mais tranquilo. Eu não vou ter tanto investimento, tanta necessidade de despender recursos, né, com hospitais que demandam alto investimento. E é interessante que nós temos algumas temáticas que sempre são, nos debates, são enviesadas por algo ideológico. E você disse para mim que é o ponto-chave. Nós temos que, assim como na medicina a gente fala muito em medicina baseada em evidências, em se tratar isso de forma científica, séria, políticas públicas não pode, como você bem diz, não pode ser diferente. E é interessante que quando a gente traz dados, alguns debates que são não só por ideologias partidárias, mas até por conceitos religiosos ou familiares, eles acabam trazendo uma visão retrógrada e que acaba por prorrogar esse problema que a gente poderia ter, em vez de um discurso fácil e vazio de argumentativo, se nós trouxéssemos dados, né, principalmente de outros países e também olhasse a nossa realidade, a gente poderia dar o norte. Então, acho que é importante sempre a gente, é triste que, às vezes, para falar bem a verdade, para a gente entrar em algumas temáticas, a gente tem que fazer um preâmbulo. Um preâmbulo quase que se justificando. Mas é lógico, tem que ser científico. E um dos temas, agora até o Supremo está julgando o tema 506, né? Que é sobre a descriminalização do uso das drogas. E isso é algo polêmico, porque nós temos... e é interessante que eu tive a oportunidade de ouvir um pouco da sua visão, trazendo alguns dados científicos e interessante de dados que eles podem ser questionados, mas alguns são irrefutáveis, né? São aritméticos, né? Sim. Como você diz sempre, cartesianos, né? Então, especificamente sobre esse tema 506, que agora até com pedido de vista, acho que do Gilmar Mendes, né? Eu acho que suspendeu o julgamento. Foi muito interessante, inclusive, num debate anterior entre o Barroso e o Gilmar Mendes, em relação ao piso da enfermagem, que pela primeira vez, até eu achei interessante numa entrevista, que eles até falaram assim, me espantou saber que foi a primeira vez na história do Supremo que se construiu um voto em conjunto, né? E aí aquilo despertou para eles para a necessidade. E agora, novamente, na análise do tema 506, eles suspendem e com esse espírito de falar, vamos tentar chegar num consenso, né? Eu acho que isso fortalece as definições que se chegam ali, as convicções, muito interessante. E na discriminação do porte de drogas, a gente vê isso como uma questão também de saúde e de segurança. Eu sei que você, no Ministério, andou por diversos países e viu uma série de experiências, especificamente voltada à área da saúde pública. Qual a sua visão sobre esse contexto de descriminalização? A gente sabe que lá agora estamos num momento que está predominando, é uma interpretação que distingue, que separa a questão da maconha, né, das outras drogas. O que você pensa e estudou sobre essa temática? É bem interessante, né? Primeiro a gente vê essa aproximação do Barroso com o Gilmar Mendes, né? Que já tiveram embates, né, fervorosos lá no Supremo e agora se aproximaram.
E me surpreendeu também o próprio posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Você vai se recordar quando ele era ministro da Segurança Pública do governo Temer, que ele foi para o Paraguai, saiu cortando os pés de maconha com facão e tal. Mas ele teve um posicionamento lúcido, técnico, em relação a essa problemática. E qual que é a minha experiência dentro dessa ideia da interdependência complexa? Porque a gente fala muito dessa teoria, que é do Keohane, do Nick, que tem nas relações internacionais, que as melhores práticas devem ser buscadas onde quer que elas estejam, mundo afora, e adequar a sua realidade interna. E a questão de como enfrentar o problema das drogas é algo que a gente tem que buscar nas diversas experiências dos países, né? Então, tem países europeus que têm já, né, uma prática muito avançada sobre esse olhar da saúde pública, entre eles a própria Suíça, né? Então, lá na Suíça você tem, por exemplo, em Nova York também já tem isso, que salas de uso controlado. Você quer usar heroína, é melhor você usar aqui na sala controlada da Secretaria de Saúde, com acompanhamento de profissionais, porque se você tiver qualquer problema, eu consigo resolver agora. Porque senão vai sair mais caro e vai dar mais prejuízo para a sociedade, se você for lá na frente. E a Suíça, lá atrás, lá nos idos da década de 70, ela teve um problema muito grande de abuso de adicção de heroína, né, em Zurique, em outras cidades. E aí, naquele momento histórico, eles se sentaram e falaram assim, olha, a gente pode enfrentar esse problema como uma questão de saúde pública ou uma questão de segurança pública. Porque estava tendo furto, estava tendo roubo, que era consequência disso, né? O usuário precisava roubar para poder consumir. E naquele momento histórico, eles optaram por seguir pela saúde pública. Então, implementaram políticas de redução de danos. Se você quer tratar a heroína, você vai ter programa de utilização de metadona. Você vê usuários na cidade usando essas drogas, não assusta a sociedade, né? Vem os profissionais na área da saúde com material descartável para evitar outras doenças, trabalhando com mitigação de danos. O que aconteceu na prática? Não tem mais furto, não tem mais roubo, não tem nenhum crime relacionado com a adicção de drogas mais. E aí é esse debate que a gente tem que fazer. Porque entre esse caminho mais avançado, que foi adotado pela Suíça, tem outros países que adotam mecanismos intermediários, que é onde o Brasil parece que vai caminhar. E eu acho bem interessante, Diógenes, também essa questão da Suíça, que é algo que me surpreendeu uma vez que eu estava lá para uma reunião, eu andando pela cidade, e aí eu vi vários outdoors com um casal assim deitado na cama, debaixo do edredom, e em francês estava escrito assim, faça amor e deixe o resto conosco. Eu fiquei sem entender o que era aquilo, né? E aí fui perguntar para o pessoal da missão brasileira lá, e eles falaram, não, Jordão, aqui na Suíça, tem um sistema político bem distinto lá, que só tem lá, que é um consulado, é um board formado por conselheiros federais, mas aqui praticamente todas as políticas públicas são decididas de forma direta. Então vai ter um plebiscito no próximo final de semana, porque a população suíça está envelhecendo muito, está tendo poucos filhos, está precisando importar mão de obra, e de fora, de outros países, e o governo quer incentivar os casais suíços a terem mais filhos. E para isso eles vão dar uma contraprestação pecuniária para cada filho que vier. Mas quem decide isso não é o político A, não é o político B, é a população de forma direta na urna. E aí eu falei, que maravilhoso, isso é democracia direta, né? Que é um instrumento que a gente usa muito pouco no Brasil. Né? E aí, nessa questão das drogas e em outras questões também, como a própria arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, que trata da questão do aborto, são temas sensíveis, são desacordos morais razoáveis, deveriam ser debatidos com seriedade pelo Congresso Nacional ou de forma direta pela população, mas como esse debate não é feito, isso aí enseja o ativismo, né? É a mesma coisa quando teve lá em 2010 a autorização, né, a legitimação do casamento para casais homoafetivos. Quem que tinha que decidir isso, né, dentro do plano ideal, dentro das ideias do Platão? Congresso. O Congresso não decidiu.
E aí, quando o Congresso não decide, cabe a cortes constitucionais corajosas enfrentar esses problemas, porque direito de minoria não é garantido, historicamente falando, pelo processo político majoritário. Quem garante direito de minoria são cortes constitucionais corajosas. E eu acho que o STF está avançando, né, nessa questão, porque dentro da teoria, deveria se descriminalizar todas as drogas, né? Independentemente Até o Fachin abriu a divergência, ele acha que é inconstitucional, porque como vai fazer essa distinção, né? Eu até estou curioso para ver como vai ser a Constituição. Mas o próprio Gilmar Mendes, no primeiro voto dele, ele falou, não, tem que descriminalizar. E aí, por exemplo, a Anvisa faz uma listagem e fala, olha, o próprio Ministério da Justiça, ó, tantas gramas de maconha, tantas gramas de cocaína, tantas gramas de crack, tantas gramas de... Quantidade de pés, né? Acho que ficaram 9 fêmeas. Então, você poderia fazer essa lista para todas as drogas. Mas no Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente também tem que entender que o Brasil é conservador. A nossa sociedade é conservadora. Então, a gente tem que caminhar passo a passo, mas caminhar, né? Claro que a gente não vai chegar no cenário que a gente quer agora, né? Mas caminhar. E eu acho que esse voto do ministro Alexandre de Moraes, ele é bem preciso, ele é bem acurado, porque ele fala o seguinte, olha, a gente sabe que deu errado a questão da nova lei de drogas, que a gente queria descriminalizar lá, e acabou que a gente fez foi aumentar a quantidade de pessoas presas, né, de forma indevida. Então, vamos resolver esse problema, primeiro, utilizando a questão da maconha. Então, vamos descriminalizar o porte da maconha, estabelecer uma quantidade que o usuário vai poder portar, e aí a gente avança. Né, até esse Brasil de tantos Brasis, né, a gente implementar isso, se fosse para todas as drogas, dentro de um sistema que teria que ter um modelo também de saúde pública para controlar, se fosse ter um uso liberado de drogas, como, por exemplo, o caso que você trouxe da Suíça, a gente ia precisar de uma política pública também muito efetiva, né? Então, será que a gente conseguiria? Você acredita, então, que hoje, por exemplo, dentro do contexto hoje que está predominando no Supremo, da liberação da maconha, você acredita ser uma saída para a gente conseguir tratar isso de uma forma... que o caminho seria tratar isso como uma questão de saúde pública e não de segurança? Sim, não existe guerra contra as drogas, né? A gente perdeu. Pelas evidências de países... Exatamente. São trilhões que são gastos pelo mundo, né? Nas últimas, vou pegar aí, não vou nem pegar o último século, mas você pega aí os últimos 40 anos, os trilhões de dólares que foram investidos no enfrentamento às drogas, o que aconteceu? Aumentou a disponibilidade e aumentou o consumo. Então, até só para formular, Jordão, você acredita então que talvez iniciando com a maconha poderia ser um caminho, nesse contexto do nosso Brasil tão grande, de começar a empreender políticas para, quem sabe, avançar num caminho, num modelo de outros países? Seria... Sim, para chegar em outras drogas também. A gente primeiro ter essa experiência com a maconha. Eu acho que as políticas públicas, especialmente dentro de um contexto profundamente conservador, que é o Brasil, a gente tem que trabalhar com conscientização da sociedade. Não adianta a gente vir com um debate panfletário, né? Eu não gosto, eu sou analista social, eu gosto de olhar, né, de forma material, né, com materialismo para as coisas, porque não adianta eu convencer parte da sociedade conservadora, né, que é a maior parte da população brasileira conservadora, de que esse é o melhor caminho. Mas ele pode ver na prática, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, de que vai diminuir o encarceramento em massa, né, que as políticas públicas vão se tornar mais efetivas, né? Vai sobrar recurso para eu poder trabalhar com a questão da Cracolândia, que é um grave problema que a gente tem social ali, é um grave problema. São pessoas que já não são tratadas como pessoas, né? E isso me entristece muito como humano, né? Tem um autor, um poeta vitoriano, John Donne, que ele fala assim, basicamente assim, né? A morte de qualquer humano me afeta, porque eu sou uma espécie do gênero, né? Eu não sou uma ilha isolada. Então, não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Né? Vai até o Hemingway vai pegar essa expressão,
para falar desse costume que hoje ainda existe em cidades do interior, mas era comum na Idade Média, quando alguém morria, o sino da cidade começava a tocar. Né? Então a gente não pode perder o nosso sentimento de fraternidade, de solidariedade, né, com as pessoas, porque a questão da droga, a gente sabe disso, né, ele não está relacionado só com famílias de baixa renda. A gente vê famílias estruturadas e que estão perdendo seus filhos, né, para adicção, para o uso abusivo de drogas, incluindo o álcool, né? Sim. E aí é um problema grave que a gente tem que enfrentar e a gente muitas vezes não avança por hipocrisia. Eu acho que no Brasil ainda faltam homens de coragem, principalmente os que estão na frente do poder, para fazer alguns enfrentamentos. Como que a gente pode mudar o mundo se a gente tem medo de dizer o que está errado? Né? A gente vê, por exemplo, uma situação e um tema que o Congresso a gente nunca vê às vezes enfrentando. E eu já ouvi você falar algumas vezes sobre, por exemplo, a quebra das patentes de medicamentos. A indústria farmacêutica tem um potencial de infiltração política, de acesso muito grande, né? Para a gente não adentrar aí nessas permiscuidade que às vezes a gente assiste, né? Mas, enfim... e às vezes a gente não faz esse enfrentamento com a indústria. E a maior parte dos reflexos do grande custo da judicialização da saúde decorre daí, como você bem pontuou, nos eventos recentemente. Então, é preciso ter coragem para fazer esses debates, e aí até parafraseando você, né, você complementar com a envergadura intelectual. Com honestidade filosófica, envergadura política, honestidade intelectual, a gente enfrentar esses problemas, né? Mas tem que ter vontade, né, Diógenes? O Albert Einstein falava, né, que existe uma força que é mais poderosa que o vapor, que é mais poderosa que a eletricidade, que é mais poderosa que a energia atômica, que é a vontade. Né? Então, se tiver vontade política, a gente consegue avançar. E aí eu posso citar um exemplo, né? Posso citar o exemplo do trabalho que o José Serra fez quando ele esteve à frente do Ministério da Saúde, no enfrentamento ao tabagismo, né? No momento em que você tem a grande indústria do tabaco financiando eventos esportivos, eventos culturais, né? E com a grande capilaridade, especialmente entre jovens, vem o José Serra como ministro da Saúde e fala assim, olha, pensando de forma utilitarista, não é porque eu gosto ou não gosto, são números, eu sou ministro da Saúde, essas pessoas vão ter câncer de pulmão, vai ficar muito caro para eu poder tratá-las, né, com medicamentos de alto custo lá na média e alta complexidade. Então eu preciso criar mecanismos para impedir o consumo. Como que eu vou fazer isso? Não vai ter mais propaganda, não vai ter mais financiamento de evento esportivo, não vai ter mais acesso fácil no mercado em relação a essas drogas. E tem países que avançaram mais que o Brasil ainda. Tem países como a Austrália, eu lembro que eu participei de um debate sobre esse. Lá na Austrália, a indústria do tabaco, ela não pode nem ter marca mais. Você vai comprar uma carteira de cigarro, todas são carteiras verdes, que não tem marca, com fonte 12, né? Aí fica escondido debaixo do balcão de uma padaria, não tem nenhuma marca, porque hoje você vai numa padaria, você vai no supermercado, atrás do atendente no caixa tá lá, né? Marlboro ainda, Lux Strike. Muitos países já não estão permitindo nem isso. Né? Então... Você me traz um custo gigante para a minha saúde. Na medida que o que você comercializa, vende, por mais que você arrecade os tributos, é muito inferior ao custo que ele gera e aos prejuízos que trazem para a minha população. Então, até no mesmo sentido do princípio do ambiental, do poluidor-pagador, é preciso que a gente algo que é cientificamente comprovado que não é saudável para a nossa população, que eu não fomente esse uso e não permita, né, e também que se pague o preço por isso, porque as pessoas às vezes também ignoram, né, elas falam assim, meu vício é meu corpo, mas esse custo, quem está pagando lá na ponta para a sociedade. É o que não consegue às vezes levar políticas públicas, porque está tendo um custo altíssimo, né, então Você não vive isolado na sociedade, você está inserido dentro de um contexto social. Então eu preciso analisar. Isso não é um intervencionismo indevido do Estado. Né? Isso aí está totalmente alinhado com os postulados liberais. Não é liberdade econômica que está impedindo. Precisa de liberdade econômica. Não. Você pode fumar tranquilamente.
Só que eu não vou incentivar isso porque isso vai sair caro para a população, né? A mesma coisa a questão dos medicamentos. Então, aí já foi com o ministro Temporão, já foi nos idos ali de 2007, 2008, o Brasil foi o primeiro grande país do mundo, né, em desenvolvimento, a fazer um licenciamento compulsório de uma droga, no caso era um antirretroviral que fazia parte do coquetel para enfrentamento ao HIV, e a partir daquele momento que o Brasil faz um licenciamento compulsório do Efavirenz, né, a indústria farmacêutica ela passa a sentar para negociar preço de uma forma mais, né, de uma forma mais assertiva com o Brasil, né? E aí o Brasil ganhou uma projeção internacional, especialmente entre os países em desenvolvimento e menor desenvolvimento relativo, e muito se fala, Diógenes, né, que o Brasil gastou com investimento através do BNDES na Venezuela, em Cuba, não sei mais onde, que o Brasil não podia fazer isso. E a gente não fala das coisas que deram certo, né? O Brasil construiu, né, a custo zero para o governo de Moçambique, então um investimento 100% brasileiro. O Brasil construiu uma fábrica de medicamentos antirretrovirais em Moçambique, capacitou os recursos humanos através de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, transferiu tecnologia da Fiocruz para essa fábrica em Moçambique, dentro dessa ideia de fraternidade e cooperação internacional. Porque primeiro que a gente tem uma dívida histórica com Moçambique, né? Porque grande parte dos escravos que vieram para o Brasil lá no século XVII, século XVIII, vieram entre outros países de Moçambique. E é um país que até pouco tempo atrás o HIV assolava, né, 1 a cada 4 pessoas ou 1 a cada 5 pessoas, 20% da população tem HIV. Né? E dependendo exclusivamente de filantropia de países e programas, né, internacionais. E eu gosto muito dessa fala, que fala assim, que a filantropia é ok, mas o problema dela é que ela não compra a igualdade. O que eu quero ver é Moçambique capaz de produzir as suas próprias drogas, né, para tratar a sua população. Né, para não ficar dependente, né, da boa vontade dos países. Porque é o que aconteceu no caso do Covid, eu falo muito isso. Né? A gente avançou muito na questão da ciência, né? Cooperação internacional, ensaios clínicos multicêntricos, viabilizamos, né, o uso da vacina de RNA, mas ao mesmo tempo que a gente avança muito, né, entre isolar uma molécula e começar a vacinar a população em 1 ano, isso não tem precedente na história. Né? E hoje o mundo está trabalhando para reduzir esse prazo para 6 meses e nós vamos conseguir. Porque o tempo médio para fabricação, para pesquisa, desenvolvimento e inovação de uma vacina é 20 anos, né? Dos primeiros ensaios no laboratório até chegar à população. E aí, ao mesmo tempo em que você tem esse avanço sem precedentes da ciência durante a Covid-19, você teve situações como, por exemplo, países como Estados Unidos e Israel já estavam aplicando a 2ª dose da vacina, né? E países africanos não conseguiram vacinar nem os profissionais na área da saúde que estavam atuando lá no front, no enfrentamento da Covid. Então a gente percebe que o que mata não é o vírus, o que mata é a desigualdade. E é isso que a gente tem que enfrentar. Né? Tanto em política pública interna, tanto em política pública internacional. E o Brasil, ele tem um papel fundamental nesse contexto, porque, como eu disse para você, ele não tem o 2º, ou 3º, ou 4º maior sistema de saúde do mundo. Ele tem o maior sistema de saúde pública do mundo. E, como tal, ele tem uma projeção internacional, assim como a área ambiental, são as 2 áreas que projetam o Brasil para fora e que a gente tem que dialogar com os nossos E é interessante parceiros. Que boa parte da população não tem noção disso. As pessoas acham, por já ter nascido e visto como que funciona o sistema do Brasil, que em qualquer país do mundo que ela vai chegar, ela vai ser assistida, como se for normal eu passar mal nos Estados Unidos. E é interessante que eu já ouvi isso uma vez numa fila de imigração nos Estados Unidos, que nós estávamos antes da fila. Aí eu vi uma pessoa que era um residente, ele falou, pronto, se você tiver que passar mal, passa mal aqui, que aqui eles têm um paramédico, eles vão dar assistência. Na hora que você passar ali, aí você não tem, como é que tá seu seguro, não sei o que, tal. Não quer acionar antes Então você vê como que é a realidade. E a gente assistiu agora, recentemente, esses dias,
nos jornais, os Estados Unidos colocando os pacientes, né, sendo colocados para fora dos hospitais para morrer na rua, porque não tinha seguro, não tinha como pagar. Não, eu tive um caso desse no escritório, antes da pandemia, bem interessante, olha só. Chegou lá, ela é até médica, ela viajou para os Estados Unidos, não fez seguro, né, de viagem, e tinha um namorado que morava lá, e viajando de férias e tal, teve uma infecção urinária. Né? E quem já teve sabe que é uma dor assim, pujante. E aí ela não falava bem inglês, entrou no táxi, foi parar no hospital, aí ela só lembra de assinar alguns papéis lá, pagar $700 na hora. Ela falou, nossa, é caro, né? Ficou umas 2 horas lá tomando uma medicação no soro, resolveu o problema, voltou para a viagem dela, né? Ficou meio assim, nossa, é caro, né? Para ficar 2 horas lá, $700, né? Terminou de viajar, resolveu tão bem o problema que ela até engravidou. Então, quando ela foi no escritório, alguns meses depois da viagem, ela estava já com a gravidez avançada. E aí ela já estava no Brasil, tinha voltado para o Brasil. Alguns meses depois, chegou uma cartinha para ela, na casa dela, de um escritório de cobrança de Zurique, inclusive, que representava esse hospital. Cobrando, sei lá, em reais, na época, daria uns R$35 mil. Fora os $700 que ela já tinha pago lá. Por esse procedimento que ela tinha passado lá. E ela falando, doutor, e agora? O que eu faço em relação a isso, né? Falei, agora você paga, né? Porque na hora que você chegar lá para visitar o seu namorado, é bem provável que na própria imigração ele já coloca a maquininha do cartão lá, ó, tem essa dívida aqui em aberto, vamos acertar. Tem até um amigo aqui nosso, que ele foi para os Estados Unidos e teve um apendicite, teve que operar de apendicite lá. E eu não me lembro os valores, mas acho que próximo de $70 mil, isso já tem anos. Que custou o procedimento dela. A sorte que ele tinha uma boa condição, mas ele só foi descobrir, ele não tinha o seguro, ele descobriu depois, o seguro dele não a contemplava, porque até depois eu ouvi esses relatos que eu fui entender que o valor do seguro tem que ser bem significativo. Tanto é que nas viagens que eu fiz depois, eu sempre comecei a fazer um seguro de um valor mais elevado, $70 mil. Uma cirurgia de apendicite, e aí o que salvou ele, porque o dele era insuficiente, que ele tinha um cartão Black que tinha um seguro, e aí foi o que ele conseguiu, por esse cartão que ele nem sabia que já tinha, era um cartão internacional, e tinha, então assim, o custo da saúde lá fora é muito alto, e em alguns países, se você não apresenta na imigração seguro, você nem entra, é um dos documentos obrigatórios para apresentação quando você é parado ali na imigração. Então, isso mostra o que é o SUS, né? A grandeza que é o SUS. E aí nós temos uma série de deficiências aqui em Rondônia. Temos visto essa crescente no número de judicialização, principalmente em procedimentos cirúrgicos, né? Diariamente. Vemos decisões judiciais aqui em Cacoal determinando a realização de procedimentos de alto custo. E aí a visão que nós temos aí a gente anda naquela discussão jurídica, né? Do mínimo existencial e a reserva do possível. Na sua visão, como equalizar e onde que estaria a origem? É possível? Não tem dinheiro? É política pública? E eu sei que é um tema que poderia falarmos aqui um dia inteiro, mas de forma sintética, né? Mas a questão é o seguinte, né? A gente acha que o debate está resumido a isso, né? Entre reserva do possível e mínimo existencial. Então a gente fica perguntando, a gente assim, operadores do direito, academia, os próprios juízes, né? Deve ou não o Estado fornecer esse medicamento de alto custo que não está incorporado nas listagens oficiais? Deve ou não o Estado promover a realização desse procedimento cirúrgico de alto custo que também não está listado nas listas, não está positivado nas listagens oficiais? Eu acho que esse questionamento não está correto. Né? Acho que esse questionamento ele é equivocado. Eu acho que o que a gente tem que discutir, especialmente no caso de medicamento, não é se o Estado deve ou não fornecer um medicamento de alto custo. Né? É por que esse medicamento é tão caro. Né? Por que o medicamento, que nem foi o Zolgensma, que nem nós temos o Trikafta agora, por que o medicamento chega a custar R$14 milhões? Me explica.
né? Eu quero entender. E aí, novamente, né, com honestidade intelectual, fazer o enfrentamento ao atual sistema internacional de propriedade intelectual, fazer uma reflexão sobre as nossas políticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para que a gente possa começar a refletir qual que é o sentido de um medicamento custar 14 milhões. Porque eu não tenho nenhum problema, Diógenes, de você ter um celular que custa 50 mil, de você ter um iate que custa 10 bilhões, né? Tudo bem, se tem gente para pagar, ótimo, né? Agora, eu não consigo conceber como sendo razoável, proporcional, não tem nenhuma linha dentro do pensamento utilitarista do Bentham ou do próprio Stuart Mill que justifica precificar a vida humana. Porque quem tem 14 milhões para comprar um medicamento para salvar a vida de uma pessoa? Né? Então, qual que é o sentido de um medicamento custar 14 milhões? Não tem sentido nenhum, né? E aí a gente tem que fazer uma reflexão, uma ponderação em termos de políticas públicas, em termos de legislação, para tornar mais transparente essa precificação desses procedimentos e desses medicamentos, né? Esse é o caminho que a gente tem que enfrentar. Como eu já disse para você também, né? Hoje no Brasil a gente tem mais de 30 fábricas de vacina para vaca, né? E 2 grandes fábricas só para vacina de humanos, que é Biomanguinhos e Butantan. Então você fala assim, qual que é a nossa prioridade? Onde que a gente quer chegar enquanto nação? Então, essa reflexão, ela precisa ser feita, porque o debate humanista não exige que eu seja hipócrita. A gente sabe que quando eu judicializo, né, muitas vezes eu estou ferindo um dos princípios fundamentais doutrinários do Sistema Único de Saúde, que é a equidade, né, porque a ideia é tratar todos igualmente e tratar os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Então, aquele que tem acesso a um advogado, a um bom profissional que tem esse conhecimento técnico na área da saúde, e hoje demanda isso, esse fenômeno, né? Ele vai ter acesso a esse medicamento. Aquele outro que não tem acesso ao advogado não vai ter esse medicamento. E não é esse um postulado que a gente quer dentro do sistema. Você acaba criando um SUS classe A. Eu entendo os malefícios em relação a isso. A desorganização das políticas, porque quando o Estado é condenado a fornecer um medicamento de 14 milhões, esse medicamento não estava previsto inicialmente lá na lei orçamentária anual, nas diretrizes orçamentárias, no PPA, não estava. Né? Então você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E aí vem aquele debate, o Estado sempre fala, não, mas o dinheiro não dá para todos, o recurso é limitado, é a reserva do possível. Será? Né? Eu acredito que não, né? 25 bilhões de reais é a rubrica final das obras da Copa, segundo o Tribunal de Contas da União. 7 bilhões de reais é o fundo eleitoral do último exercício. Então, dinheiro tem. O que não tem é prioridades. E nós temos, na sua visão, você até falou, por exemplo, pegar um gancho, por exemplo, do SUS, SUS classe A. Né? Nós vivemos uma situação parecida, mas que graças a até uma intervenção do judiciário na pandemia, que houve até uma atuação mais ativa em conversar com o executivo, que era uma situação atípica, de equalizar. A gente viu, por exemplo, aqui, aquele cenário de ausência de leitos de UTI, que vigorou um bom tempo, e com listas gigantes de regulação, de gente aguardando na fila por uma vaga. E aí tinha aqueles familiares, os pacientes que judicializavam por uma vaga. Então, eu já estava lá aguardando na regulação a vaga. Aí vinha alguém, entrava na lista, tinha 100 na vaga. Aí vinha um que precisou hoje, entrava judicialmente e, passava na frente de todos os 100 que estão na vaga, porque tinha uma liminar e determinava e tal. E aí ficou por um período dessa forma, até que o judiciário se atentou a isso e falou, não, peraí. Aí mesmo dando a liminar, determinou que fosse cumprido dentro da lista estabelecida de prioridades da regulação, né? E claro, teve outras ações para compelir o Estado a prover o necessário de outras formas dentro das limitações pandêmicas. Mas foi algo que a gente viu o judiciário atuar e uma equalização dessa lista do classe A. Né? Talvez a gente tenha que evoluir em mais alguns pontos, mas essas reflexões de custo, quando a gente traz para uma série de custos, o próprio custo, a necessidade de uma reforma administrativa, escândalos de corrupção, quanto isso tem consumido dos cofres públicos, as mordomias que a gente assiste, né? Se houvesse prioridade, a gente poderia certamente ter uma outra realidade. Em relação até à pandemia,
O que nós aprendemos e o que a gente continua sem aprender mesmo após esse cenário caótico? Você falou de 2 fábricas de vacina para humanos e mais de 30 para animais, né? E a gente permanece nesse cenário, aprendemos o que teve de bom e o que teve de ruim da pandemia. E o bom não que a pandemia foi péssima, isso é ponto, mas o que nós tivemos em termos de avanços, que você mesmo já mencionou, a velocidade na troca de tecnologia, ela acabou incentivando, mas a gente tem aprendido com o que nós vivemos? O que você tem assistido? Eu acho que hoje, né, a gente tem uma vontade política maior para investir mais na ideia de um complexo industrial e econômico da saúde no nosso país. Né? Porque pela robustez do nosso país, a importância do Brasil dentro do contexto latino-americano, então não dá para a gente ficar dependente. Isso foi algo que também ficou muito óbvio na pandemia, que a gente ficava dependendo do carregamento de insumo farmacêutico que vinha da China para poder fazer a Coronavac lá no Butantan, e se atrasa lá, não consegue ter mais vacina, são pessoas que vão morrer porque a gente não consegue produzir ingrediente farmacêutico ativo. Né? Hoje 90% de todo ingrediente farmacêutico ativo, que a gente chama de IFA, vem da Índia e vem da China. Né? Porque eles fizeram uma opção correta, estrategicamente falando, lá atrás, quando veio o Tratado de Marrakech, o Acordo TRIPS, eles utilizaram o prazo de transição para fortalecer a indústria local, justamente para capacitar os produtores na produção desse tipo de ingrediente. E o Brasil foi ficando para trás. A indústria, os laboratórios públicos oficiais foram sendo sucateados, com exceção de Biomanguinhos, de Butantan, que sempre tiveram um papel importante no Brasil. A gente foi sucateando a nossa indústria. Um problema grave que a gente teve agora é de insulina. Insulina de ação rápida, né? Desabastecimento. Não tem insulina de ação rápida. E aí aquele Deus nos acuda, porque, gente, a quantidade de diabéticos que a gente tem no Brasil, né? Como que o governo brasileiro deixa faltar insulina de ação rápida? E aí a gente vai ver que não é só a questão de deixar faltar ou não, porque é um mercado monopolizado, você tem uma ou duas grandes farmacêuticas, entre elas a Novo Nordisk, que monopoliza esse mercado internacional, e eles jogaram o preço lá para cima e falaram assim, olha, a gente vai produzir com esse preço aqui. O preço que vocês querem pagar, a gente não consegue entregar. E aí o Brasil teve que ir buscar, né, por orientação do próprio Tribunal de Contas da União, buscar essa insulina em laboratórios chineses e tal, numa modelagem sanitária que não é o ideal. Mas o que a gente tem que enfrentar é o seguinte, a gente tem que ter soberania sanitária. Vem acontecendo um fenômeno no Brasil que eu chamo de privataria, na área sanitária também, que é o sucateamento do público para justificar a participação do capital privado dentro desse contexto do complexo industrial. Eu acho que a parceria público-privada, no seu sentido lato, ela é fundamental. A gente tem que caminhar o público, o privado, as universidades, a gente tem que ter essa capacidade de dialogar, e os países de fronteira, que hoje têm tecnologias avançadas, fizeram isso. Né? Teve participação fundamental do Estado, teve participação fundamental do capital privado e teve participação fundamental das instituições de ensino. Então, não adianta achar que é só o capital privado que vai resolver o problema, que não é. Não adianta achar que é só o Estado que vai resolver o problema, que não é. Né? Então, a gente precisa de uma participação conjunta. E na área da saúde, a gente tem que pensar isso. Então, temos as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que é um processo de incorporação de tecnologia em que você pega esses medicamentos estratégicos que estão nas estágios oficiais, que são muito caros, e aí você faz um acordo de transferência com a Big Pharma, e aí você vai incorporando essa tecnologia nos laboratórios públicos. E isso é um passo que a gente está dando para que no futuro próximo a gente possa ter sustentabilidade e garantir esse direito à assistência farmacêutica integral aqui no nosso país. Mas hoje, uma outra pandemia, você acha que a gente teria as mesmas dificuldades, por exemplo, com produção, quantitativo? A gente cresceu muito durante, mas parar nos investimentos, você acha? Eu acho que a ação seria mais rápida. Mais rápida, né? Um mecanismo que a gente que eu acho que hoje seria mais rápido de pensar
né, seria adaptar rapidamente essas, por exemplo, essas fábricas de vacina de uso veterinário, né? Você manda lá um pessoal da Anvisa, uma equipe multiprofissional, ó, adapta isso aqui dentro do que der, porque a gente vai ter que utilizar essas plantas aqui para produzir vacina também. Porque no momento, no auge da pandemia, a gente estava produzindo 24 horas por dia dentro do possível, dentro de Biomanguinhos e Butantã. Então, se eu tenho uma estrutura, plantas adaptadas para produzir, para aumentar a escala, né, isso poderia ter salvo mais vidas. Né? O investimento em pesquisa sempre... É o que torna um país hoje sustentável. A gente pensa o seguinte, né? Por que que hoje a Coreia do Sul, né, que eu gosto de dar muito exemplo da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul foi dizimada, né? 80% da população masculina apta ao trabalho morreu na Guerra da Coreia. 50 anos depois, é um dos maiores polos de tecnologia do mundo. O que eles fizeram? Vamos lá, vamos aprender. Né? E a gente vai ver que a ideia que isso é fundamental. Pensar de forma pragmática, né, que política pública tem que ser baseada em evidência científica, independe se o partido que está na gestão é de direita, de esquerda ou de centro, e ter um norte, né, ter uma programação, ter um procedimento de curto, médio e longo prazo, né, uma pactuação social. Né? Um pacto social, um contrato social para falar, olha, a gente quer daqui 50 anos ter 60% da população brasileira com uma graduação, por exemplo. O que eu preciso fazer? Né? E aí, pactuar. Porque o problema do Brasil, e eu falo isso muito para os meus alunos, parece que a gente recomeça a cada 4 anos, ou a cada 8 anos, né? Chega um novo presidente, ó, antes de mim era tudo ruim, não tinha nada bom, agora a gente vai começar de novo. Aí vem o próximo e a gente vai... Muda o nome dos programas, às vezes alguns extinguem e retomam. Exatamente. E isso é de direita, é de esquerda e é de centro. A gente não ataca o problema real. O Ciro Gomes fala muito isso, né? Ele dá alguns exemplos, alguns dados que eu acho muito interessante. Você pega o Brasil, na década de 80, a economia brasileira era 6 vezes... A participação da indústria na economia brasileira era 6 vezes maior do que a da China. Hoje a China está 20 vezes na frente do Brasil e deixando o Brasil para trás. Né? A participação da indústria, do valor agregado no PIB brasileiro hoje é o mesmo da primeira década do século XX, de 1910. Então a gente está reprimarizando a nossa economia, achando que só vender soja, né, apesar do agronegócio ser fantástico, é o que move a roda da economia, a gente tem que pensar a médio e longo prazo. Não vai dar para ser só commodity para sempre. Como é que a gente não está agregando valor na nossa produção? Né? E a gente precisa enfrentar isso, porque dentro dessa divisão internacional do trabalho, o que os países de fronteira querem, onde estão as big pharmas, né, as grandes farmacêuticas, é que o Brasil compre esse anticorpo monoclonal, né, essa vacina de RNA, e venda soja. Quem está ganhando mais com isso? Né? E aí hoje é o problema da pandemia, que a gente viu isso também. Né? Chega a Pfizer aqui e fala, olha, eu tenho uma vacina de RNA fantástico, tal, custa tanto. O Brasil hoje tem que pagar esse valor, ele não consegue nem negociar porque eu não consigo produzir por engenharia reversa, medicamento biológico, né, de alta tecnologia. Eu não tenho fábrica, eu não tenho planta, eu não tenho recursos humanos, eu não tenho conhecimento. Então você pega uma pessoa jurídica de direito privado, uma farmacêutica internacional, que é capaz de colocar um país que nem o Brasil, que é a 10ª economia do mundo, chegou a ser a 6ª economia do mundo recentemente, de joelho. É verdade. De joelho, é isso, é basicamente isso. Porque se o Brasil ele detém a tecnologia para produzir essa vacina, ainda não estou falando de quebrar a patente. Mas se o cara conseguir fazer a reversa. Exatamente, mas se o laboratório sabe que se você quiser quebrar a patente, você quebra, né? Ele vai negociar com você de uma forma mais igual. Mais igual. Não, perfeito. É para isso que a gente tem que dominar. O Dr. Jordão tem um amplo conhecimento na área da saúde pública, mas também na área privada. Ele advoga, né? Deixou o ministério para vir advogar. Hoje o escritório seu em Goiânia atua muito também na representação de fundos, né, municipais. Sim, de fundos municipais, atuamos no direito público e no direito da saúde e muitas vezes unindo essas duas questões. Então a gente assessora muito fundos municipais de saúde nos municípios do interior de Goiás. Trabalhamos também na saúde suplementar,
nos contratos organizativos, em relação à própria saúde complementar. Então, a gente está sempre trilhando esse caminho do direito médico, do direito da saúde pública, suplementar, tanto na área, tanto dentro do regime jurídico de direito privado, quanto dentro do regime jurídico administrativo. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco, eu ouvi-lo num workshop, né, recentemente, e um dos pontos que nós tratamos lá, que o senhor abordou muito bem, foi sobre o cuidado com o prontuário médico, né? Alguns tanto o prontuário como principalmente o termo de consentimento informado. E a gente vê que às vezes há uma preocupação do médico sempre com a boa técnica. E aí que é o que se espera. Então, o médico perito, muito competente, qualificado, ele acaba focando nisso, que seria, vamos dizer, a atividade fim para que ele estudou, mas ele precisa sim se preocupar com o paciente nos cuidados pré-operatórios, por exemplo. Isso tem gerado uma série de ações, né? E você muito bem falou, em decorrência não da má prestação, né? Que ele empregou a melhor técnica, o que foi possível, e ele não estava obrigado com o resultado em algumas especialidades, salvo estética, né? Se hoje fosse para você dar algumas orientações aqui básicas, né? Cuidados, né? Sem aprofundar para um profissional médico da área de saúde. Quais os cuidados hoje que ele tem que ter no atendimento ou no pré-operatório em relação a esse consentimento? Quando a gente vai tratar de documentos médicos, a gente pode dar vários nomes. Temos o prontuário, temos os termos de consentimento, né, que são vários, tem o do médico, do hospital, do anestesista, né? Mas o principal, quando a gente fala de consentimento informado e como que isso está diretamente relacionado com a relação médico-paciente, eu falo muito isso, que a judicialização da medicina, esses processos de responsabilização civil por hipotéticos erros médicos, isso começa bem antes do próprio procedimento em si. Isso começa lá no consultório, né? Então, hoje, pela própria mecanização da profissão, né, da necessidade, especialmente na saúde pública e suplementar, do médico ter que atuar de forma exaustiva, atendendo vários pacientes diariamente, acaba que essa relação ela fica mecanizada, ela foge um pouco daquilo que é positivo dentro da tradição hipocrática, que é aquele olhar olho no olho do médico e do paciente, a verdadeira anamnese. Né? Temos até uma professora, a Hildegard, que é uma pioneira no direito médico no Brasil, que ela fala da teoria da mão no ombro. Se o médico põe a mão do ombro do paciente, olha no olho dele e explica tudo o que pode acontecer naquele procedimento e estabelece ali aquela relação de confiança, né? Ela fala o seguinte, ela fala, pode até em tese, né, o médico atuar dentro de algumas modalidades da culpa, né, da negligência, da imprudência ou da imperícia. Não vai ter processo, porque a relação de confiança foi construída, né? Então, quando um paciente vai judicializar, né, porque ficou insatisfeito ou porque teve alguma intercorrência naquele procedimento, ficou insatisfeito com o resultado, é porque essa confiança não foi construída. Então, quando eu falo do consentimento informado, é fundamental que o médico, né, ele tenha o cuidado de fazer uma anamnese, colocar os principais pontos dessa anamnese dentro do consentimento, porque ele não pode ser genérico. Não adianta você fazer um consentimento de 5 páginas, né, com termos rebuscados, prolixos, estrangeirismos, né, médicos. O juiz não vai considerar, porque eu já vi decisão do próprio juiz falando assim, nem eu que sou juiz entendi o que está aqui. Imagina o requerente que é semi-analfabeto. Então, E até isso a gente tem que tomar cuidado. Se é semi-analfabeto, tem que ter uma outra abordagem. Se ele não entende, o que adianta explicar ali, só deixar o termo para ele ler. Hoje a gente fala muito de design, de visual law. Visual law. Então, eu já vi até alguns prontuários já nesse então, sentido. Isso é bem interessante, talvez para facilitar, juntar com o clássico
com essas novas abordagens, eu acho interessante. Mas tem que constar lá na anamnese, falar, olha, é paciente com tantos anos, fumante, testemunha de Jeová, tem que colocar religião, né? E assim, eu resolvi um dilema que a gente tem no direito, que os alunos adoram, né? Faz ou não a transfusão daquele de sangue, daquele essa discussão o judiciário não consegue, nem o Cada hora você vê uma decisão diferente. Nem o Supremo conseguiu. Então, coloca isso lá no seu termo de consentimento, fala, olha, em caso de necessidade de transfusão, eu vou fazer. E aí deixa o paciente escolher dentro da sua autonomia. O paciente hoje, dentro dos postulados mais contemporâneos da bioética, ele tem que ter a sua autonomia resguardada, né, e defendida. Então, hoje, a relação entre médico e paciente, ela é equilibrada. Eles estão na mesma linha. Eu, como profissional médico, eu preciso ouvir o meu paciente. E aí, preparar toda essa documentação tem que ser feita, idealmente, em steps, né, em fases. Então, eu inicio o termo de consentimento, ele leva para casa, aí vem mais uma consulta, a gente continua esse termo de consentimento. Em todos esses steps, ele vai assinando, porque se você assinar o termo de consentimento no mesmo dia do procedimento cirúrgico, isso o juiz não vai observar e vai falar, e vai asseverar que teve falha no dever de informação. Porque se você já está lá dentro da sala de cirurgia para operar e assina, né, você não está no momento apto para ter tido, né, esse consentimento informado de forma devida, né, porque você já está lá com bisturi na barriga, né, então isso não é o momento ideal de você colher esse consentimento. E eu acho que são esses dois momentos mesmo, o diálogo aberto, mas também formalizar para você comprovar. Eu vi que tem médicos que já têm filmado, principalmente algumas especialidades, cirurgias bariátricas, questões também plásticas. Já vi, inclusive, uma situação de que o médico desenvolveu como se fosse um aplicativo no tablet, o paciente interagia e a câmera frontal filmava ele interagindo, relatando alguns cuidados, e isso ficava tudo gravado. Então, assim, dentro da criatividade, né, desenvolver até para uma linguagem que seja mais acessível e a pessoa está ciente. Eu mesmo, analisando para fazer um procedimento, foi a pergunta que eu fiz para os cirurgiões. Eu falei, eu quero saber, depois de toda a explicação, eu quero saber qual o risco que eu estou correndo. Quais são as complicações, ainda que remotas, que possam decorrer? Foi até a pergunta que eu fiz aí dos caras assim. Vamos lá, doutor. É isso. Pode ter tal. Eu falei, é isso que eu preciso saber. Eu quero tomar uma decisão livre, consciente do risco. E isso dá uma segurança, porque eu sei que se o médico, eu tendo uma complicação, o médico empregou a melhor técnica, eu já escolhi o profissional da minha confiança. Mas ele me falou que, ainda que remoto, poderia acontecer dentro de um quadro de índices e tal, aquele caso eu já vou estar preparado até para falar, não, o doutor me alertou, eu sabia. Então, acho que que dá segurança, né? O rapport também ali é muito importante, acho que nessa construção dessa confiança com o paciente. Doutor, o papo aquele flui, né? A gente conversou esses dias e o tempo voa, né? Então, eu gosto de perguntar, às vezes, para os nossos entrevistados. Eu sei que para você chegar onde chegou hoje, depois de passar com essa formação, USP, Fiocruz, experiência internacional, vários países representando o Brasil, isso não é fácil. Eu sempre procuro compartilhar com os colegas também que dificuldade gera aprendizado. E às vezes as pessoas acham, geralmente as pessoas que alcançam lugares de sucesso, elas tiveram uma trajetória muitas vezes muito difícil para chegar ali, porque o sucesso ele custa a ausência da família, ele custa a abnegação de momentos que às vezes poderiam ser prazerosos em prol de um estudo, de um curso, de uma palestra, né? E eu imagino que para o doutor não foi diferente, né? Então até Churchill falava que o sucesso, até trouxe aqui a frase, o sucesso consiste em ir de derrota em derrota sem perder o entusiasmo. E aí eu te questiono nessa trajetória, o que você poderia compartilhar, nem que fosse sintético numa frase, ou o que, para você chegar onde chegou, quem se inspira, como nós tivemos vários advogados profissionais te ouvindo e ficaram entusiasmados. O que é preciso? O que a gente tem que buscar ou está disposto a enfrentar? Primeira coisa, eu acho que é o autoconhecimento, né? A autocrítica, você ter capacidade de olhar para você mesmo, né, com honestidade intelectual.
E aí eu até cito a Marguerite Yourcenar, lá nas Memórias de Adriano, vai dizer o seguinte, né? Nosso verdadeiro local de nascimento é aquele em que lançamos um olhar inteligente sobre nós mesmos pela primeira vez. E eu acho que o caminho é esse. Eu acho que não tem problema nenhum em você mudar de ideia. O problema é você não ter ideia para mudar. Eu mudei de opinião, mudei de posicionamento e venho mudando ao longo da minha vida, né? Porque nós estamos num processo de construção, né? Buscar, né, o conhecimento, especialmente nas áreas que você gosta, é uma necessidade. Você não pode parar. Então, eu acabei chegando, e eu acho que isso é bem interessante, né? As pessoas acham que eu planejei com 7 anos de idade, olha, não, eu vou fazer 2 cursos, eu vou fazer um mestrado nessa área, um doutorado nessa área, vou trabalhar nessa área de saúde. Não, né? Eu não planejei nada, nem sabia que isso existia, né? Mas a vida, ela vai te conduzindo para determinadas áreas desde que você esteja preparado. Então, fui fazer a minha parte, fui fazendo minha qualificação, fui estudando, né? Quando passou a oportunidade, eu estava pronto lá para poder aproveitar aquela oportunidade e de mente aberta, sempre preparado, né? Sempre buscando me aperfeiçoar e sem nenhum problema, né, de estar mudando, de estar me posicionando, sempre buscando a verdade, né? Sempre buscando conhecimento para que eu possa me posicionar, não porque o fulano acha que é aquilo, não. A partir da minha observação meticulosa, empírica dos fenômenos, eu falo, não, eu acho que o melhor caminho é esse porque eu tenho um posicionamento definitivo e efetivo sobre aquilo. Então, eu acho que a gente só é livre, verdadeiramente livre, e aí é um dos postulados também da ética kantiana, que eu acho isso fantástico, que Kant fala o seguinte, que a gente só é livre quando a gente faz o que não quer. Uhum. E aí pode parecer uma contradição, Sim. né? Porque mas eu sou livre se eu faço o que eu quero, não. Né? E aí vem até o grande Renato Russo, né, quando ele fala lá que disciplina é liberdade. E é isso, né? Você só é livre quando faz o que não quer, porque você só vai ter liberdade a partir do momento em que você tem uma observação racional dos fenômenos, e a partir da interpretação racional desses fenômenos, você vai e tem determinada conduta. Porque se você faz tudo aquilo que você quer, a gente é reduzido à condição animal, né? Sim. Animalesca mesma, né? Então, a gente só é livre quando a gente faz o que não quer por conta disso. Eu acho que é o caminho que eu sempre busquei na vida. Estou buscando, né? A gente está sempre em construção e eu acho que para avançar a gente tem que ter isso, né? Que disciplina é liberdade. Disciplina. Né? O que você falou também, eu concordo muito, autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Autoconhecimento, autocrítica. No portal de Delfos, na Grécia Antiga, tinha uma máxima, né? Homem conhece a ti mesmo. Então, acho que essa sempre é uma meta que a gente deve seguir. O autoconhecimento nos permite também ter humildade de ouvir, de aprender, de ouvir principalmente, que é o que eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi a valorizar na OAB, dentro da experiência de conselheiro em colegiado, que é a divergência. E recentemente eu vi o Kakaia, que é um grande advogado também, né, ele citou já em alguns artigos um trecho de um poema de Leão de Formosa que ele falava: aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Então, assim, é importante que a gente tenha essa dimensão de que é importante conviver, ouvir com as divergências. E eu acho que a gente se aperfeiçoa, e eu aprendi isso, quando a gente até quando a gente não concorda, a gente ouvir o posicionamento diferente, a gente ou se estabelece com mais firmeza nas nossas convicções, ou se a gente ouvir sem agarras, com uma liberdade intelectual de mudar de opinião, enfim, a gente até consegue aperfeiçoar ou mudar de ponto de vista. Então, eu tenho certeza que nessas suas andanças aí pelo mundo afora, você escutou muito, com muita humildade, mesmo com toda a sua formação, foi construindo, né, e com a sua disciplina chegou onde chegou. Acho que é uma lição também importante que a gente tem para deixar para os colegas, né?
Tem algum livro que você gostaria de recomendar, que você falou, esse livro para mim foi marcante? Nossa, teria vários, Vários, difícil, né? né? Você já citou vários até na palestra, mas Difícil. algum que, de repente, para a vida, ou para a vida profissional, ou a vida pessoal. Eu tenho um livro, até não compartilhei um podcast, mas que para mim foi decisivo, assim, por me apaixonar pelo direito, né? Meu pai, claro que contribuiu para a minha formação, era meu ídolo, mas eu lembro que, olhando ali nas sessões de filosofia e direito, no primeiro semestre eu comecei a pesquisar e achei lá, Direito e Utopia, que é de João Batista Reckenhoff, um juiz aposentado do Espírito Santo, da corrente de direito alternativo, e eu me apaixonei, porque eu aprendi no livrinho dele que o direito é o maior instrumento de transformação social, enfim. Mas foi na área jurídica, tem outros da vida pessoal, mas você tem algum que foi marcante em algum contexto? Eu vou me dar a liberdade de citar dois, então, ótimo, né? Que eu acho que foi marcante para mim. Sim. Né? Um mais na área da saúde, que eu acho que é uma história que me fascina muito, e que vou citar o do Moacir Scliar, que é a biografia do Oswaldo Cruz entre Micróbios e Barricadas, em que ele vai narrar toda a trajetória do Oswaldo Cruz, né, a experiência que ele teve na França, o retorno dele na primeira década do século XX no Brasil para fazer toda aquela reforma urbanística na então capital federal, trabalhando na gestão do presidente Rodrigues Alves. E Oswaldo Cruz, ele tem aquilo que eu acho fantástico, que é uma frase que inclusive tem num busto dele lá na entrada do Ministério da Saúde em Brasília, que é o seguinte: não esmorecer para não desmerecer. Porque o tanto que ele foi achincalhado, o tanto que ele foi humilhado, porque ele vinha com a mentalidade totalmente científica, numa sociedade ainda muito provinciana, e aí ele falava assim, olha gente, o problema da febre amarela não é miasma que vem do lixo não, é o mosquito. Porque ele já sabia de pesquisas que estavam sendo feitas em Cuba na época sobre aquilo e tal. E o povo já fazia charge no jornal, né? Falando, o Oswaldo Cruz é doido, falando que mosquito transmite doença, né? E aí uma passagem, né? Que a gente vê que nem todo, assim, é um jurista fenomenal, mas que ele fez muita crítica ao Oswaldo Cruz, é o Rui Barbosa, né? Que foi um contemporâneo do Oswaldo Cruz. E ele fala que o Rui Barbosa fala que o Oswaldo Cruz atentava contra a liberdade das pessoas ao estimular, né, o programa de vacinação obrigatória contra a varíola, porque tinha aquele medo, né, de que você ia virar uma vaca, de que você estava ofendendo, ele estava ofendendo o bom costume das moças, porque elas tinham que mostrar o braço para os agentes para poder vacinar. Então, o Oswaldo Cruz, ele enfrentou toda essa situação com muita dignidade. Ele não esmoreceu, né? E entrou para a história do sanitarismo global, né, esse grande brasileiro, e eu acho que o Moacir Scliar, né, um médico sanitarista brasileiro, foi membro da Academia Brasileira de Letras, gaúcho, né, então eu recomendo muito essa biografia, que ela é fantástica. Tendo do seu lado a ciência, ele se manteve firme. Ele se manteve firme, mesmo nos momentos mais difíceis, né, porque a gente sabe aquela história da revolta da vacina, e pedrada para cá, pedrada para lá, ele se manteve firme nos seus valorosos postulados. Então, e o outro? E o outro é o mais lúdico, que eu acho que, tipo assim, talvez o que me tocou no coração, né? Na sua... ainda que seja singelo, né? A mensagem eu acho muito profunda, que foi a obra completa do Tolkien, né, em relação ao Senhor dos Anéis, né? Então... toda a trilogia completa, né? A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, li as outras obras, né? Os Contos Inacabados, Silmarillion, né? E que eu acho que ele cria um universo fantástico, né? Um realismo fantástico, era um grande escritor, um grande linguista inglês, o Tolkien, que lutou na Primeira Guerra Mundial, e ele traz mensagens bem interessantes, que a gente vê isso no filme, e que eu passo isso muito para aluno. Uma das mensagens que eu acho interessante, tem um momento em que a Sociedade do Anel entra nas Minas de Moria,
E aí o Frodo, que está carregando o anel, ele começa a conversar com o Gandalf, que era o mago, né, o mais sábio de todos, e ele pega e fala assim, que percebe que o Gollum, a criatura, está seguindo eles. E aí ele pega e fala assim, olha, Gandalf, o Gollum tá seguindo a gente, acho que ele quer roubar o anel, né? Aí o Gandalf, fumando o cachimbo dele, já percebi há muito tempo já que ele tá atrás da gente. Aí ele fala assim, eu tenho pena do Bilbo, que era o outro hobbit, que não matou essa criatura quando ele pôde, né? E aí o Gandalf, ele pega, né, dá aquela baforada no cachimbo dele, assim, aí ele pega e fala assim, foi justamente a pena que fez com que Bilbo não sacrificasse aquela criatura. Porque muitas pessoas que vivem merecem morrer. E muitas que morrem merecem viver. Você pode dar vida a elas? Não, né? Então quem é você para condená-las à morte? Então, dentro dessa, né, de forma singela, ele vai trabalhando com elementos, né, e a própria fato de que quem vai salvar o mundo é uma criatura simples, né, do lado do condado. É muito interessante, é uma obra que eu estou doido, tenho uma filha, a Estelinha, de 3 anos, eu estou assim, me segurando para ela ser alfabetizada para eu começar a iniciar ela no Senhor dos Anéis, que é muito bom, né, eu recomendo. Que bacana. Doutor, agradeço muito aí ao seu valoroso tempo, por ter vindo a Rondônia, espero que tenha sido bem esse sentido, né, acolhido aqui. E espero que volte outras vezes. Já participou aqui de algumas reuniões com entidades, inclusive, já tem contribuído. Eu acho que às vezes uma conversa abre a mente e pode ajudar muitas pessoas, ainda mais num estado carente como o nosso, de pessoas com o seu conhecimento. Então, eu acho que espero que possamos nos encontrar outras vezes aqui em terras rondonienses, assim como também lá em Goiânia. Né? Muito obrigado. E queria deixar suas considerações finais. Gostaria de agradecer pelo carinho, de coração, que eu fui recebido aqui em Rondônia, né? Passando praticamente uma semana aqui e tô saindo com o coração cheio, né? Isso é bom, né? Pelo aprendizado, pelas pessoas que conheci, e espero poder retribuir esse carinho quando vocês forem em Goiânia. Pode ter certeza que eu vou retornar aqui em Rondônia, em outras oportunidades. Fiquei encantado com o estado e com a cidade aqui de Cacoal, mas e agradecer, né? Eu acho que poder contribuir um pouquinho, né? Porque eu sou um neófito. Eu estou aprendendo todos os dias, como diz o Guimarães Rosa, né, junto dos bons que a gente fica melhor. Agradeço demais essa oportunidade de desfrutar da presença e da companhia do colega aí ao longo dessa semana. Muito obrigado. Eu que agradeço. E foi isso, mais um AN Podcast. Dr. Jordão compartilhou conhecimentos aí de diversas áreas. Espero que você tenha gostado e encontro vocês em breve em mais um AN Podcast.